Olá a todos e a todas, eu sou Pedro, aluno do curso de Química da UFV. Vou apresentar aqui um trabalho sobre espectrometria de absorção molecular, onde vou falar duas cotações de instrumento, comparar e apresentar um artigo que usa o princípio dessa técnica para análise quantitativa. Esse trabalho faz parte da disciplina QI 310, ministrado pelo professor Reinaldo Teófilo. O funcionamento de um espectrômetro de absorção molecular monocanal vai ser mostrado agora. Uma fonte de excitação de radiação eletromagnética, no caso aqui a lâmpada de tungstênio, a lâmpada de deutério, incide um feixe de radiação sobre um sistema de seleção de comprimento de onda. Você vai passar por um filtro que, por sua vez, passa por um monocromador que tem uma grade de difração móvel. A grade de difração vai separar os comprimentos de onda e vai fazer com que apenas uma pequena faixa de comprimento de onda chegue na fenda de saída. Essa grade de difração móvel vai se movimentando de forma que todo o espectro seja varrido e os comprimentos de onda quase monocromáticos cheguem ao recipiente contendo a amostra. Bem, aqui é o beam splitter, que vai fazer com que esse comprimento de onda que sai pela fenda de saída seja dividido. Um vai passar pela amostra e uma parte vai passar pela referência, que é o branco. Quando passa pela amostra, a radiação transmitida chega ao fotodiodo, que é o detector, que vai converter o sinal da radiação em um sinal elétrico, tanto para a amostra quanto o fotodiodo para a referência. Esse sinal elétrico chega ao processamento de dados, que vai gerar o espectro de absorbância pelo comprimento de onda. Vou mostrar agora aqui duas cotações de instrumento. Um é o Evolution 201 da Thermo, que é distribuído pela empresa Analítica, esse instrumento aqui. E o outro é o UV-Mini modelo 1240 da Shimadzu, que é distribuído pela empresa Sync. As características que constam na cotação do instrumento são: a ótica, duplo feixe com leitura simultânea da amostra de referência, para o Thermo Evolution 201. Feixe simples para o Shimadzu UV-Mini. A faixa de comprimento de onda que o espectrômetro trabalha é de 190 a 1100 nanômetros para os dois instrumentos. A largura de banda espectral, que vai falar da resolução do espectro, é 1 nanômetro para o Thermo e 5 nanômetros para o Shimadzu. Fonte de radiação, lâmpada de xenônio para o primeiro, e duas lâmpadas, uma de halogênio, que é o de tungstênio, e outra de deutério para o Shimadzu. O detector, o Thermo Evolution, por ser um equipamento de duplo feixe, ele tem dois detectores de fotodiodo de silício. E o Shimadzu, como é monocanal e feixe simples, ele tem um detector de fotodiodo de silício. O equipamento da Thermo pode ler no modo absorbância, transmitância e reflectância, enquanto o da Shimadzu lê absorbância e transmitância. A exatidão do comprimento de onda é mais ou menos 0,8 nanômetro para o Thermo e mais ou menos 1 nanômetro para o Shimadzu. Reprodutibilidade do comprimento de onda menor do que 0,1 nanômetro e mais ou menos 0,3. Velocidade de varredura 1 a 6.000 nanômetros por minuto para o Thermo, 24 a 1.400 nanômetros por minuto para o Shimadzu. Estabilidade da linha base para o Thermo é muito mais estável do que para o Shimadzu. Luz espúria mais ou menos próxima aqui. As dimensões, como a proposta da Shimadzu é de ser o UV-Mini, a dimensão dele é um pouco menor do que o da Shimadzu, ou do que o da Thermo. E o preço, R$ 62.078 o instrumento da Thermo e R$ 34.007 o instrumento da Shimadzu. Bem, como a gente pode ver aqui, o instrumento da Thermo ele tem um desempenho melhor do que o da Shimadzu. Tanto a questão da largura da banda espectral, como a exatidão do comprimento de onda, a reprodutibilidade e a velocidade de varredura. Eu vejo como uma desvantagem essa lâmpada de xenônio aqui, que apesar de emitir na faixa do ultravioleta e do visível do espectro,
ela é muito mais cara, e o fato de você ter duas lâmpadas que cada uma emitem uma faixa, a de halogênio no visível e de deutério no ultravioleta, você pode fazer uma economia com relação à manutenção da lâmpada, que você pode usar só uma para fazer a leitura no ultravioleta e outra para o visível. Mas apesar disso, como o desempenho do instrumento e a resolução, por causa disso, é maior para o instrumento da Thermal, eu escolheria esse para comprar, lógico, se tivesse a verba disponível. Bem, agora eu vou apresentar uma aplicação da técnica de espectrometria de absorção molecular para análise quantitativa. Esse aqui é um artigo desenvolvido por um grupo de pesquisa da UFV. O título é Um método simples e verde e sensível para a determinação de fenol em amostra de água e água residual usando sistema aquoso bifásico. Bem, a escassez de fontes de água despoluída gera uma preocupação com o uso ambiental dessas fontes, para a manutenção dessas fontes de água despoluída. Além disso, para que essas águas cheguem à população para o consumo, é preciso que elas passem por um tratamento de potabilidade. Esse tratamento tem um alto custo e isso faz com que ainda se tenha uma maior preocupação com a questão da poluição dos mananciais de água, né? Diante desse contexto, o desenvolvimento de métodos confiáveis para o monitoramento de poluentes em cursos d'água é estratégico. E um desses poluentes que pode se destacar são os fenóis e seus derivados, que são componentes tóxicos. O objetivo desse trabalho, então, foi desenvolvimento de um procedimento novo, verde e sensível para a determinação de fenol e ortocresol em amostra de água e água residual. Fenol e ortocresol. É um método baseado na reação de compostos fenólicos com nitroprusiato de sódio e cloreto de hidroxilamina em sistema aquoso bifásico, composto por polióxido de etileno 1500, que é o PEL 1500, um polímero, mais sal, que foi estudado sulfato de lítio, sulfato de sódio e fosfato de hidrogênio de básico, mais hidróxido de potássio e água, explorando a detecção espectrofotométrica dos produtos da reação. Bem, para análise dos fenóis, foi utilizado um espectrofotômetro UV-Vis, com a cubeta de quartzo de 1 cm de caminho óptico e a capacidade de amostra de 450 microlitros. A fenda de saída foi mantida fixa, de forma que uma largura de banda foi obtida para 2 nanômetros. A detecção do produto da reação por espectrofotometria é baseada nessa reação do fenol com nitroprusiato de sódio e hidroxilamina, que vai gerar um ânion complexo, que é o decacianoferrato. Ele tem uma coloração azul esverdeado e então a gente sabe que ele absorve na região do visível e pode ser então detectado espectrofotometricamente. Esse aqui é o espectro de absorção dos analitos. Essa curva aqui é para o fenol, essa curva pontilhada aqui é para o ortocresol e aqui é do branco. Isso foi feito no sistema aquoso bifásico de sulfato de lítio e PEL 1500, onde o lambda máximo de absorção do fenol é 722 nanômetros e o lambda máximo de absorção do ortocresol é 717,5 nanômetros. Esse valor de comprimento de onda foi utilizado para fazer a análise. Pode-se observar que a concentração do padrão de fenol e ortocresol foi mantida a mesma, mas a sensibilidade para o fenol é maior, porque para a mesma concentração a absorbância para o fenol é maior. Então, o SAB escolhido para as análises foi o PEL 1500 sulfato de lítio, e as análises foram feitas da seguinte forma. Na fase superior, preparou-se com a amostra da fase superior, ou seja, com o polímero, principalmente, a solução de nitroprusiato, e com a solução da fase inferior, preparou-se o cloreto de hidroxilamina.
Esses reagentes foram misturados, formando o sistema aquoso bifásico. E o interessante é que, como um está na fase superior e o outro na fase inferior, a reação ocorrerá na interface das duas fases e a formação do complexo será na interface das duas fases. Uma alíquota de padrão ou amostra foi injetada no sistema com agitação manual por 30 minutos. Para a correção do efeito de matriz, considerando as amostras que serão utilizadas, utilizou-se o método de calibração com adição de padrão, adicionando 0,25 gramas de amostra em cada padrão, de forma que esteja diluída na proporção de 1,5 para análise espectrofotométrica. A taxa de recuperação para validação do método foi feita com amostra de água de rio, água industrial, água destilada, água residual do tratamento de plantas. Bem, o complexo é formado na interface entre as duas fases e ele migra espontaneamente para a fase superior, que tem uma maior concentração de polímero. Então, é um método de extração e pré-concentração também, porque o complexo é formado na interface e migra para a fase superior. As figuras de mérito do método foram determinadas. Obteve-se uma faixa linear de 1,5 a 500 microgramas por quilo, com R de 0,9999 para o fenol, com N igual a 8, e 0,9997 para o ortocresol. O comprimento do caminho óptico 1 centímetro, limite de detecção 1,27 micrograma por quilo para o fenol e 1,88 micrograma por quilo para o ortocresol. O limite de quantificação 4,22 micrograma por quilo para o fenol e 6,28 micrograma por quilo para o ortocresol. Pode-se observar aqui que a sensibilidade do método para o fenol é maior do que para o ortocresol, como foi comentado anteriormente. Coeficiente de variação 0,38 e 0,3%, e o volume de descarte que é gerado com o método para o fenol é 24 ml e para o ortocresol também, que é o volume do sistema aquoso bifásico. As figuras de mérito foram comparadas com dois métodos que são expostos na literatura, que é o método 4-AAP, que é um método padrão, e um outro método que também se baseia na reação com nitroprussiato e a formação do complexo. Pode-se ver que a faixa linear é diferente, mas o limite de detecção, o limite de quantificação é muito menor para o método utilizando o sistema aquoso bifásico. Então ele tem uma sensibilidade muito maior para esses componentes utilizando o sistema aquoso bifásico pela característica de pré-concentração na fase superior. As taxas de recuperação para as amostras água destilada, água de rio, água industrial e água do tratamento de plantas foram feitas fazendo o método de adição e recuperação para o fenol e o ortocresol. E obteve-se uma taxa de recuperação de 95% até 108%, provando que o método foi validado e também que a exatidão do método é muito boa. Foi comparado com o método padrão exposto na literatura, que teve taxa de recuperação semelhante. Bem, aplicou-se esse método a uma amostra ambiental real, onde era um destilado de efluente de forno coke, forno de carvão. Essa amostra foi destilada e diluída para que a concentração caísse na faixa linear, e pelo método SAB obteve-se uma concentração de 815,7 mg por quilo, e pelo método tradicional padrão da literatura foi 781,7 mg por quilo. Isso dá um erro relativo de 4,35%. O resultado das análises estão próximos. Bem, pode-se observar com esse trabalho que para a espectrometria de absorção molecular é uma técnica relativamente barata. Você viu um instrumento da Thermo que pela descrição é muito bom e com custo barato comparado com os outros instrumentos. As opções de mercado são muitas, variadas e podem atender às diferentes demandas de laboratórios. E essa técnica gera métodos versáteis e sensíveis.
E ainda observa-se que, a partir do artigo apresentado, tem uma aplicação ambiental muito importante. Bem, eu finalizo essa videoaula e agradeço a atenção de todos.